Olá pessoal, bom dia a todos, começando mais um Na Tela com a Levante. Eu sou o Felipe Bevilacqua, estou aqui com o Eduardo Guimarães. Bom dia, Bom Eduardo. dia, Felipe. Semana terminou aí mais agitada, né? Começou calma e ontem Exatamente, né? o chamado deu ruim. Exatamente, ontem tivemos um dia bem negativo nos mercados globais. O aumento da tensão relacionado à fala de Trump, culpando a China por diversos motivos, por diversas razões, e uma promessa de novas taxas, mais 200 bilhões em impostos, em tributos, nessa guerra comercial aí, que tem aumentado a aversão aos riscos dos mercados. Isso impacta principalmente nos mercados emergentes, que é o caso do Brasil. Então, isso explode basicamente em quem tem o elo mais fraco, que no caso é os países emergentes, e a fuga de capitais, principalmente para os países centrais do mundo. Então, é um dia negativo. A gente viu isso na Bolsa ontem, a Bolsa caindo 2,5% por aqui. Aliado a isso, a crise que a Argentina tem vivido também complica um pouco a proximidade. Aumentou aqui. A taxa de juros para 60%, né? Exatamente, parece um FHC nos 90. Né? Exatamente, né? Tentando criar um choque de credibilidade, Macri, para ver se consegue resolver e tentar resolver um pouco essa fuga cambial aí. A Argentina há décadas vive problemas tentando resolver, com misturas de partidos que tentam do lado mais social, do lado mais liberal agora, mas é uma situação muito complicada de se resolver a Argentina. E pela proximidade acaba atrapalhando, principalmente os mercados emergentes aqui na América Latina. E ontem também acho que a parte política pesou também, né? Acho que o dia bem negativo, né, Felipe? Exatamente. Na Bolsa é Trump, Turquia ainda, Argentina, mais a questão eleitoral, né? Tudo isso derrubou bastante a Bolsa, né? Mostrando a Haddad aí conseguindo receber essa transferência de votos de Lula, acho que deu uma piorada ainda nos ânimos, né? A gente fala que o movimento de depreciação cambial é algo natural que está acontecendo ao mundo, sair recurso de países emergentes para os países centrais, mas no Brasil a história ainda é pior, né? Tem essa questão política, até a gente não resolver e não tiver um presidente eleito que seja bem quisto pelo mercado, reformista, fazendo o trabalho certo, a gente vai ter isso. No lado positivo, né, temos notícias positivas do PIB, né, que considerando o mês de maio, que foi uma bagunça por conta da greve, um número bom do PIB brasileiro. Eu vejo também como muito lado positivo. O PIB subiu 0,2%. O esperado era 0,1%. Mês de maio, né? Com maio, exatamente, segundo trimestre. Com maio... Do trimestre. Do trimestre. Com maio, já meio parado, né? A gente teve um pior maio, exatamente, né? Um terço do período parado. Então é positivo. A gente tem que ver com bons olhos isso, que mesmo dando tudo errado, com o junho também, que não foi bom, as perspectivas negativas, a falta de otimismo impacta muito na economia. Mesmo teve assim, a Copa, que querendo ou não dá uma parada, né? O dia de jogo do Brasil era tudo parado, né? Então, maio e junho ruins, assim, né? Subiu 0,2%, que é uma comparação boa com o trimestre anterior. Também eu acho bom, eu vejo com bons olhos aí, mesmo com tudo dando errado, com diversos fatores e adversidades, o PIB subiu acima do esperado. Mas provavelmente, a gente está vendo agora a tela ali, Estados Unidos está caindo 0,20%, e Bovespa futuro em alta, né? A gente inverteu agora, tá? Como você vê aí para... exatamente, o panorama é negativo no mundo, mas a notícia do PIB talvez... Domine aqui o índice, né? Aqui, né? Abriu caindo 0,02, que é quase 0,0, e o futuro está subindo... Exatamente. E o Avista, que abriu há 5 minutos, né? Está 10,05 agora, está praticamente zerado. Então, a gente está olhando para a tela aqui, é 0,01. Então, pode ser positivo aí. E dólar, precisa ver, né? Banco Central ontem atuou mais forte. Exatamente. Hoje ele já tinha anunciado já um leilão de linha, já desde o começo da semana, já estava deixando o mercado avisado que ele ia atuar. Também deve continuar. O dólar já abriu mais uma forte alta e já está no 0 a 0, agora está caindo. Talvez seja um dia não tão ruim por aqui. E o noticiário corporativo, Felipe? Acho que eu só queria falar um pouquinho antes de política, né? Bom. Hoje a gente tem marcado no TSE um julgamento, que teoricamente a pauta foi divulgada ontem e não se refere a Lula. Entretanto, o que tem se falado, muitas notícias, a pauta está sujeita a alterações. Talvez possa ser até uma estratégia para não criar tanto alvoroço e para colocar a pauta de Lula lá, a inegibilidade dele, em jogo. Então, vamos ficar de olho, hoje à tarde, fazer e ver o que será julgado e
como será julgado. Então vamos ficar de olho aí, que também pode impactar no a dia. data limite para isso é ali 15 de setembro, é isso? Exatamente. Então, pós-feriado aí, a semana do dia 10 de setembro é decisiva aí para essa questão da chapa. Exatamente, né? E quanto antes acontecer, Lula não pode participar da campanha de TV, e isso diminui a capacidade de o PT, através do Lula, transferir os votos para o Haddad. Então, vamos ficar de olho, é de suma importância isso. Vamos olhar. Cenário corporativo, vamos lá agora? Vamos lá no corporativo. Quer me falar de Eletrobras? Eletrobras, então, conseguiu vender 3 das suas distribuidoras, né? As mais complicadas, né? Acre, Roraima e... Qual que é a outra? Acre, Rondônia e Boa Vista. Né? Roraima, Rondônia e Acre. As 3, né? A Energisa levou 2, principalmente o Acre, que é a principal, né? Acho que Rondônia é a principal. A Seron. Seron é a maior e a principal. E o ágio foi 21% em uma e 31% na outra. Então, bom para a Eletrobras, que a gente achava que não ia acontecer o leilão, por uma certa insegurança jurídica, não ter tantos interessados pelo ativo. O preço foi relativamente barato, e na de Boa Vista, 0, né, de deságio. Então, mas era claramente a distribuidora mais complicada da operação. Então a Energisa ontem acabou caindo, um dia muito negativo aí na Bolsa, a gente espera impacto positivo, acho que vai gerar valor para o acionista. A Energisa tem experiência em arrumar casa de ativos problemáticos, então está lá com Rondônia e com Acre, acho que vai ser positivo para o acionista. Então a ação deve subir, não sei se já abriu agora, Felipe, mas... Vou mostrar aqui, ó. Está subindo 1,83 a ELET 3 e 1,36 a ELET 6, né? E a Energisa... Vamos lá. A Energisa está um pouquinho mais para baixo aqui. A Energisa está subindo 0,61. Então, um dia mais positivo aí, nesse caso, eu acho que é tudo uma questão de expectativa. Quer dizer, se o leilão, a gente estava achando até que poderia não acontecer esse ano, acabou acontecendo, que era uma sangria, né? A Eletrobras tinha seguidas perdas e prejuízos com essa operação. Então passa para um player privado que tem experiência em arrumar a casa, né? O ágio foi relativamente baixo, né? Quer dizer, 31% para Rondônia, que é a maior, e 21% lá para o Acre. E um grupo privado levou, chama Consórcio Oliveira Energia, levou a Roraima. Então, positivo, em geral. Acho que as duas ações devem responder bem. E a outra notícia é para Rumo, bem positivo. Apesar que já era um pouco esperado pelo mercado, mas a gente vê agora que as ações abrem subindo 5%. Então, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou a renovação antecipada da concessão da Malha Paulista, né? A Malha Paulista sai de Santa Fé do Sul, que é quase na fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul, vai até o Porto de Santos. É o principal corredor ferroviário para escoar a produção de soja e milho. Então, a concessão que venceria em 2028 foi renovada antecipadamente por mais 30 anos. Então, vai vencer em 2058, é algo bem positivo para a Rumo. É uma das principais operações. Você gosta muito de Rumo, né? A gente gosta porque é uma exposição ao agronegócio brasileiro. Quer dizer, ferrovia, que está se provando muito mais eficiente do que caminhão. A greve dos caminhoneiros acho que deixou ainda mais competitiva a empresa. E uma empresa que está reduzindo seu endividamento, melhorando a sua rentabilidade. Então, bem positivo aí para a Rumo, era algo já amplamente esperado pelo mercado, mas é positivo, né? Porque você tem os aspectos burocráticos. Então, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou, agora vai para o Tribunal de Contas da União para aprovação final. O governo espera que até o final desse ano esteja tudo aprovado, e aí a empresa vai precisar fazer investimentos, né? Essa é a contrapartida, né, de renovar por mais 30 anos. São 4,7 bilhões de reais de investimento a empresa vai fazer, e é bem positivo para escoar a produção. O Brasil é muito competitivo, né? Em soja, é um dos principais produtores de soja do mundo. Exatamente, né? Então, e milho também é muito importante produtor, e acaba escoando muito via ferrovia, né? Cada dia tem de crescer mais o uso de ferrovia, né? A intensidade que é usado os trens, a quantidade de trem que passa no trilho, isso deve aumentar, ainda tem uma capacidade para aumentar. E esse é o fator de suma importância e muito positivo. Então, assim, acho que a maior alta talvez hoje vai ser da Rumo,
É uma novela, né? Isso já era esperado, mas não vinha. Agora finalmente foi aprovado. E agora falta o Tribunal de Contas da União aprovar. A gente vê agora o mercado à vista, né, Felipe? Subindo 0,35. Então o PIB, a boa notícia, né? Está predominando hoje. Sexta-feira de sol, né? Então, como brincou o pessoal aqui, na segunda subiu, na terça caiu, na quarta subiu, na quinta caiu e na sexta subiu. Vai fazendo uma alternância, lembrando ali que o Ibovespa acaba ficando no intervalo ali de 75 mil pontos para 80 mil, né? Fica negociando nessa faixa, né? Agora está 76.700. É isso, né, Felipe? É isso aí. A gente tinha de destaque para o dia de hoje. Comentamos os principais pontos, desejamos ótimos negócios para vocês nessa sexta-feira e também um ótimo final de semana. Isso aí, bom fim de semana, bons negócios. Bom final de semana, a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.